conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dos maiores desafios da nossa existência é dar conta do silêncio. O silêncio nos faz comparecer diante de lugares e instâncias dentro de nós mesmos, onde as palavras se ausentam. As nossas próprias fraquezas nos impõem um silêncio. Diante do nosso limite, diante da nossa imperfeição, aquilo que nós não conseguimos entender nas nossas relações uns com os outros, nos impõe um silêncio. Nós convivemos com pessoas que não cabem dentro da nossa lógica e do nosso entendimento. A morte nos impõe um profundo silêncio, porque nos convida a comparecer diante de uma fé que só pode nos alcançar lá onde as palavras se ausentam. Por isso, embora ao escutar este trecho da primeira leitura do livro de Ezequiel, nós poderíamos ter a impressão de que há uma matemática muito exata entre viver bem e segundo os mandamentos de Deus e, portanto, subsistir e desobedecer aos mandamentos de Deus e, portanto, morrer. A questão não é assim tão preto no branco. E nós, então, vendo um texto como esse, à luz do Novo Testamento, temos que comparecer diante de um Deus que chora a nossa morte, de um Deus que é profundamente compreensível ao nosso silêncio e de um Deus que não teme a nossa nudez. A grande mensagem da liturgia de hoje, que perpassa os textos e que perpassa a primeira leitura, que perpassa o Evangelho, é de que nós temos que ser transbordantes nas nossas métricas e nas nossas medidas. Transbordantes. Não podemos ter a ilusão de compreender a nós mesmos e os outros a partir do nosso juízo. Não podemos, inclusive, tentar diante de uma tragédia, de uma vida ceifada tão cedo, tentar colocar dentro de uma caixa procurando os motivos e as razões, porque elas irão ausentar-se. É preciso fazer deste silêncio, é preciso fazer desta dor interna uma oportunidade de comparecer diante da palavra e diante da vida que é Deus. Todos nós, quando estamos diante deste silêncio da existência de cada um de nós, desse silêncio que nos desafia no nosso fracasso, na nossa limitação e da nossa pequenez,
devemos nos permitir resgatar pelo Deus da vida. Lá onde se ausentam as nossas possibilidades, lá onde se ausentam os nossos cálculos, lá onde nós experimentamos um entardecer profundo das nossas expectativas, é preciso ater-se ao Deus da vida. Lá onde se esvaziam as nossas certezas, lá onde se esvazia o nosso entendimento, lá onde não forem suficientes as nossas razões e nós vimos apenas morte e escuridão, é preciso nos agarrar naquele que vive para sempre, na consciência daquilo que ele mesmo prometeu no Evangelho de João. Aquele que faz uma experiência da sua graça e da sua palavra, ainda que morra, permanece para sempre. E esta é a certeza fundamental da nossa fé, de um Deus que não nos deixa nos perdermos. Embora nós rezemos no creio a onipotência de Deus, de um Deus que tudo pode, eu prefiro pensar que a onipotência de Deus encontra-se no amor. O amor possui uma força de transformação. O amor nos alcança onde as nossas razões não são capazes de nos alcançar. O amor significa não tanto resolver tudo. O amor significa não tanto sermos preservados das dificuldades. O amor significa ter a capacidade de fazer de uma situação de morte e de desencontro e de perda, vida, encontro e resgate. Esta é a força do amor, é neste amor que nós confiamos, o amor do próprio Deus. O amor que inclusive deu a Jesus Cristo a possibilidade de não estar preso nos túmulos. E essa deve ser a nossa confiança. Nós confiamos num Deus que é especialista em nos arrancar dos túmulos que nós criamos, dos túmulos das nossas ilusões, dos túmulos dos nossos cálculos e das nossas ansiedades e do maior de todos os túmulos, o túmulo da morte, que nos faz comparecer diante deste silêncio terrificante, como dizia no início da celebração, de sermos forçados a tentar sepultar um amor que não é sepultável. Nós cremos num Deus que é insubordinado diante da morte, um Deus que é onipotente na capacidade que tem de fazer da morte brotar vida. E é isso que nós sentimos quando, por exemplo, perdemos alguém que amamos. Embora a partida, embora o silêncio, embora a noite seja escura e densa no seu frio, nós nos unimos uns aos outros para agradecer, para nos recordar do sorriso, das memórias, dos sonhos. Nós nos unimos uns aos outros para tomarmos consciência de que todos somos da mesma carne e do mesmo pó. Percebam, a graça de Deus vai nos ajudando a nos atermos àquilo que não passa. Só o amor não passa. E o amor triunfa inclusive da morte, como diz a Escritura. O amor é mais forte do que a morte. Isso que nós agora não vemos segundo a nossa lógica e segundo a nossa compreensão humana, mas que se manifestará a nós quando Cristo vier com a sua palavra preencher o nosso silêncio e vier nos resgatar das nossas prisões. E cada um de nós, se olhamos com sinceridade para a nossa própria vida, e essa deve ser a grande aventura a que nós somos chamados no tempo da Quaresma, percebemos que cada instante vivido é um instante morrido. Todos nós, a todos os momentos, comparecemos diante dessa verdade radical da nossa existência humana, de que tudo passa tão rápido, é tudo tão breve, é tudo tão passageiro, tão inconsistente, tão líquido. E nesse exato momento, então, que nós vamos percebendo cada instante como um instante morrido, nós temos que comparecer diante do Deus da vida, que nos resgata, que nos preenche e que transborda das nossas medidas. Esta é a vida para a qual nós nos encaminhamos e só poderá ser encontrada se nós nos permitirmos encontrar por Deus. Trata-se disso, o convite presente na primeira leitura que nós escutamos. Ezequiel como que nos dá a possibilidade de abrir uma fenda no coração do próprio Deus, que diz: acaso eu desejo a morte? Acaso eu desejo a morte? Como um pai pode desejar a morte dos seus filhos? Como um pai pode desejar que os filhos pereçam? Eu desejo que haja vida. Eu desejo que haja resgate, eu desejo que haja encontro. Por isso, cada um de nós tem que tomar consciência dos instantes em que morre, dos instantes em que não está desperto para a verdadeira vida.
Quando nós somos soberbos uns com os outros, aí está uma morte. Quando nós nos furtamos o dever de amar-nos uns aos outros, aí está a pior de todas as mortes. Quando nós estamos anestesiados pela busca do bem e das aparências e das ilusões, aí está a pior de todas as mortes, porque nós entendemos à luz da fé em Jesus Cristo que aquilo que nós temos que experimentar, aquilo que Marcos experimentou é uma passagem. Embora ela seja terrificante porque nos faz comparecer diante do maior de todos os silêncios, ela não é a palavra final. A pior de todas as mortes é a morte diária. A morte de não sermos gentis, a morte de estarmos ocupados demais com as nossas urgências e não termos tempo de considerar as coisas importantes, a morte de estarmos anestesiados com o nosso egoísmo e com as nossas ilusões e, portanto, não estarmos despertos uns aos outros para a generosidade, para aquilo que é livre, para aquilo que é gratuito, a morte de imaginar que os outros estão aqui para confirmar as nossas expectativas, a morte que é a maior de todas elas, de estar afastada do amor e da bondade de Deus. E assim, todos nós devemos comparecer diante desta fé. Se Deus é onipotente, Ele deve exercer a sua onipotência, não tanto nos preservando das dificuldades humanas ou das leis naturais da vida. Nós poderíamos, diante de uma situação como essa, da perda do Marcos, ou da perda de alguém que a gente ama, questionar, mas qual foi o sentido desta morte? E aí poderíamos comparecer diante de um Deus que é leviano, ou que ignora o sofrimento, ou que não se importa quando nós nos perdemos. Mas ao contrário, à luz da fé, devemos comparecer diante de uma onipotência de Deus, que é uma onipotência segundo o amor. É uma onipotência que nos convida nesse momento a repousarmos numa promessa. A onipotência que nos convida a comparecer nesse momento diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e ver que na cruz de Cristo todos nós somos resgatados. E ainda que passemos pela morte biológica, natural, pela experiência que fazemos do amor de Cristo, não devemos temer a morte eterna. A morte eterna com a qual nós devemos tomar cuidado cada vez que não vivemos com maturidade esta vida. Cada vez que estamos sonolentos diante uns dos outros, cada vez que temos a impressão, por aquilo que possuímos, por aquilo que exibimos, por aquilo que postamos, que nós somos alguma coisa. Esta certeza da nossa indigência e da nossa pequenez certamente é terrificante, mas nos coloca diante da única possibilidade de experimentarmos a misericórdia. Porque, inevitavelmente, meus irmãos e minhas irmãs, a experiência da nossa fraqueza, da nossa limitação e os nossos silêncios irão nos colocar diante de limites, diante dos quais uma palavra humana não será capaz de nos dar respostas, diante dos quais nós não conseguiríamos entender as razões e será preciso nos abandonarmos ao amor de Deus, ao amor do Deus da vida, que é especialista em arrancar-nos do túmulo. E, inclusive, seguindo esta linha da reflexão, é isto que Jesus convida os fariseus, ou antes de tudo, os seus discípulos, a refletirem. Nós precisamos ter justiças que transbordam. Justiças que transbordam. Porque nós vivemos neste mundo querendo que tudo caiba dentro das nossas caixas e dentro das nossas regras. E lá onde sobram os ideais, lá onde sobram as exigências, lá onde nós nos furtamos do dever de comparecer diante de nós mesmos, porque estamos preocupados com as nossas festas, com as nossas posses e das nossas ilusões, jamais haverá espaço para a experiência da misericórdia. Para experimentar a misericórdia de Deus e para experimentar o seu amor, é preciso que a gente compareça diante do mais desafiante, mas o melhor de todos os lugares, que nós desconfiemos de nós mesmos. Desconfiemos da nossa inteligência, desconfiemos da nossa capacidade de sermos os melhores, desconfiemos da ilusão de que nós somos a régua e a métrica do mundo, desconfiemos das nossas próprias justiças. Os fariseus confiavam demais em si mesmos e, portanto, jamais estavam abertos a experimentar a misericórdia de Deus, ou a justiça de Deus que transborda todas as medidas. E nós também temos que tomar cuidado quando estamos neste lugar,
Porque é isso que nos faz sermos uma sociedade de tantas ansiedades, uma sociedade devorada pelas suas buscas e pelos seus desequilíbrios. Nós nos impomos medidas demais, não tendo coragem de comparecer diante do nosso silêncio, diante da nossa fraqueza, e não querendo experimentar a confiança no amor de Deus, e por isso padecemos. Sempre estamos apertados, tendo que estar num quadrado que é o olhar do outro, o juízo do outro, a voz do outro, as posses do outro, o carro do outro, os valores da vizinha, e, portanto, nós, ao não caber, nos sufocamos. O convite da liturgia de hoje é: onde não couberes, não te apertes. É preciso sair das nossas medidas, dos nossos limites e das nossas ilusões e comparecer diante da justiça transbordante do amor de Deus, que sempre nos supera. E para isso é preciso que nós nos deixemos alcançar pela misericórdia de Deus. Porque, como disse, se nós tentarmos explicar o mistério da vida e da morte, nós ocupamos o lugar de Deus. Se nós tentarmos ser justiça para os outros que convivem conosco, nós inevitavelmente iremos devorar os outros e nos punir nos outros, em função das nossas medidas. Mas se nós nos abrirmos à experiência da misericórdia de Deus, nós temos um coração em reconciliação contínua em relação aos outros. A dificuldade que nós temos de perdoar, de entender e de continuar seguindo à frente é que nós queremos os nossos caminhos, a nossa métrica, a nossa razão e o nosso entendimento. E lá onde nós queremos ser luz para nós mesmos, nós terminamos nos perdendo. E para nós nos encontrarmos no nosso silêncio e na nossa fragilidade, é preciso experimentar a redenção do nosso Deus. Ter o coração em contínuo estado de reconciliação. Deixar-se alcançar por Deus e, sobretudo, realizar-se nas promessas dele. Nesta profundeza de que fala o Salmo, todos nós temos que comparecer todos os dias diante desta dimensão da profundeza dentro de nós, porque, repito, a vida passa muito rápido e nós corremos o risco de estarmos distraídos. Nós corremos o risco de estarmos disfarçados. Nós corremos o risco de sermos surpreendidos com os nossos limites ou surpreendidos diante da morte. Somente a graça de Deus, o amor de Deus que nos explica tudo, nos dará condições de nós estarmos despertos diante de nós mesmos e da nossa fragilidade, que não deve ser ocultada, ou nós nos tornamos hipócritas, despertos diante uns dos outros, aceitando mais as limitações uns dos outros e, sobretudo, despertos diante do amor de Deus. O único amor que é capaz de nos devolver a nós mesmos, o único amor que é capaz de nos colocar diante da medida tranquila da misericórdia, que não sufoca e que não nos oprime, o único amor que é capaz de nos explicar tudo. E aqui quero terminar esta reflexão à luz daquilo que Ezequiel nos convida a comparecer na leitura que nós escutávamos. Há dois modos de permanecer diante da vida, diz Ezequiel. O primeiro de todos os modos é aquele onde nós caminhamos na retidão e na justiça de Deus. Quando nós compreendemos que os mandamentos e que os ensinamentos de Deus são como o trilho de um trem, e que nós descarrilhamos e desajustamos a nossa vida quando nós nos arrependemos, quando nós perdemos a rota. E o segundo modo de participar da vida de Deus é de nós vivermos em constante estado de arrependimento. E o que é o arrependimento na perspectiva bíblica? Dentre outras coisas, viver em estado de arrependimento é não perder-se do próprio coração. É esta graça que eu desejo a cada um de nós, porque os bens, as ilusões, os ressentimentos, as mesquinharias que nós nutrimos uns com os outros vão levando o nosso coração a perder-se. Nós vamos sendo obscurecidos pela nossa ira, pela nossa ganância, pela nossa raiva, e vamos perdendo o rumo da nossa existência, até que a vida, que é aquilo que acontece quando nós estamos distraídos, passa. Mas se nós vivemos em estado de saber continuamente onde está o nosso coração, nós nunca seremos surpreendidos, inclusive a morte. Inclusive, quando experimentarmos a morte, todos nós experimentaremos, poderemos dizer aquilo que nos diz o profeta.
Ao despertar, nos saciará a vossa presença, porque durante toda a vida nós soubemos onde colocar o nosso coração. Colocar o coração naquilo que vem de graça e que o dinheiro não pode comprar. Colocar o coração na vontade do Senhor. Colocar o coração na gentileza. Colocar o coração no amor de Deus, para que assim nós não o perdamos e, ao não perder o nosso coração, nós nos encontramos todos em Deus. Este é o desejo do coração de Deus e que transmita ao coração de cada um de vocês que participa desta celebração. Não vivamos a nossa vida como distraídos. Compareçamos diante de Deus, estejamos despertos diante do seu amor, do amor que nos faz comparecer diante de nós, do amor que nos devolve a nós mesmos e do amor onipotente que nos retirará da morte e nos explicará tudo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. A nossa resposta será mostrar